feliz com Jesus? Eu sempre pergunto isso, né? Amém. Então, hoje o nosso tema, não sei se colocou ali no negócio ali, como é que chama aquele? É projetor, né? Somos filhos. Hoje nós vamos estar ministrando a respeito disso. Eu convido os irmãos para estar abrindo, obrigado, lá em Romanos, no verso 8, nós vamos ler do 14 ao 17. Romanos 8, do 14 ao 17. Quem encontrou diz célula. Amém. Diz assim, eu começo com uma pergunta, né? Quem são os filhos de Deus? Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito se une ao Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, pois sofremos com Ele, para também com Ele sejamos glorificados. Amém. Pode se assentar, irmão, fica à vontade. Glória a Deus. Quantos aqui acham que são filhos de Deus? Então vocês vão sair aqui com a certeza hoje. Vocês não vão achar que são ou não. Amém? Amém. Então, vamos lá. Quando se fala de filho, a gente sempre repara que quem é pai e mãe vai saber. Quem é filho também vai entender. Não sei se você já reparou que o filho, geralmente, ele faz o que vê os pais fazendo e fala o que vê os pais falando, né? Em casa tem dois, eu sei como é que é. Então, trazendo para nós, na vida cristã, nós como os filhos de Deus, temos dado exemplo nos nossos dias, a gente tem dado exemplo na nossa rua, no nosso lar, no nosso dia a dia. Vamos falar um pouco disso hoje. Vamos lá. O filho que ama o pai pratica as mesmas obras que o vê praticando. Eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 João 3. Vamos passear onde quem é culto na palavra. Hoje nós vamos passear na palavra. 1 João, verso 3, a partir do 3. A palavra de Deus fala assim: pense no grande amor que o Pai nos tem mostrado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, pois o próprio mundo não conheceu a Ele. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Nós sabemos que quando Cristo voltar, seremos iguais a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois peca e desobedece à lei. Vocês sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que nele não há pecado nenhum. Todos aqueles que permanecem nele não vivem pecando. Todos aqueles que vivem pecando não o viu e nem o conhece. Filhos, não deixeis que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que vive pecando pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A razão pelo qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. Todo que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, pois a essência divina permanece nele. Ora, não podemos viver pecando, porque tornou-se filho de Deus. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todos aquele que não faz o que é justo e não ama o seu irmão não pertence a Deus. Aleluia. É meio grande, mas dá para entender.
aqui nós temos a referência de Cristo como nosso Pai. João, ele nos traz aqui uma comparação dos filhos, que os filhos praticam a obra do Pai, praticam a mesma obra que Cristo praticou. E trazendo para esses dias, eu trabalho como motorista de aplicativo, então eu lido com todo tipo de gente, E reparando nesses dias, nessas últimas semanas, eu tenho visto que o Pai está próximo. Quem aqui também tem essa convicção que o Pai está próximo? Cara, eu fico abismado com tanta coisa que eu escuto dentro do carro, que misericórdia. Aí eu fico pensando, Senhor, o Senhor tem que vir porque o negócio está feio. Mas a gente, como cristão, nós temos o chamado, todos nós, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. Isso é para todos. Todos os que crerem em Deus, todos os que conhecem a palavra, que praticam a palavra, têm esse dever. Não só de falar, mas de viver. Por quê? Nós, como cristãos, nós somos assistidos 24 horas. Porque, assim como os fariseus ficavam tentando pegar Jesus errando, para dar uma nele, muita gente também olha assim para nós e fala assim, cara, esse cara ele é cristão, mas eu acho que ele é meio marrento. Uma hora ele vai dar uma que vai vacilar. Mas nós estamos alicerçados em Cristo, amém? Então que nós também venhamos praticar as mesmas obras. Então o que eu quero dizer com isso? Eu e você, além de cristão, se a gente é filho, a gente tem que olhar para o Pai e ver Ele como um espelho e praticar as mesmas obras. É um pouco difícil, meu irmão, amar os inimigos, é meio difícil, orar para os nossos inimigos é muito difícil, cara. Mas Cristo fez isso, né? Ele mesmo fala, que virtude tem você fazer bem para quem te faz bem, você orar para quem ora por você? É muito fácil, né? O difícil é você orar para o seu inimigo, para o seu vizinho que fica te atormentando, misericórdia. Mas nós, como filhos, temos que ter esse coração disposto a ser parecido com o Pai. Eu creio que nós estamos vivendo nos últimos dias. Cara, é muitos jovens se perdendo, é muitos jovens se prostituindo, é muitos jovens se viciando. Um dia desses eu deixei uns jovens aí, que misericórdia, lá no Xangri-Lá, num sítio. Meu Deus, eu ouvindo o papo deles, eu fiquei abismado. Mas o que? A gente tem que nos posicionar e mostrar o caminho, porque o Pai está voltando. E eu creio que Ele está próximo, Ele vai vir buscar os filhos, Ele vai vir buscar a noiva dEle. E nós, como os filhos, o que é que nós temos que fazer? Mergulharmos na palavra, entender a palavra. Porque, cara, quando você pega a Bíblia assim, começa a ler, você vai entendendo, você fala, pá, cara, que massa. Eu não sabia disso não, mas agora você está sabendo, porque você leu. E agora é o quê? Praticar. Porque eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, que somos assistidos, que muitas das vezes a gente é referência para certas pessoas, para certos até mesmo parentes dentro da nossa família, olha e fala assim, nossa cara, aquele casal ali é referência. Nossa cara, fulano e ciclano é referência. Porque eles vê Cristo em nós. E nós buscamos dele, pedimos, Pai, me faça ser parecido contigo, que o Senhor faça em mim e através de mim. Por que isso? Eu acredito assim, que muita gente, às vezes tem um pouco receio, um certo tipo de rancor com evangélicos, porque foi apresentado para eles o evangelho raso, e às vezes nem o evangelho, mas sim doutrinas de homens. Então assim, muitas das vezes você pega a pessoa ali, ô amigo, pode ser assim não, porque senão Jesus vai te matar. Eu falei, que isso, hein? Eu me apresentar esse evangelho. Eu cresci na religião.
A partir do momento que eu tive um encontro com Jesus na Bíblia, meu amigo, minha vida mudou da água para o vinho. Porque a palavra dele mesmo fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje é quarta da palavra, hoje a gente aprende, né? Então assim, cabe a mim, a você, nós filhos, ouvirmos a palavra dele, analisarmos a palavra dele. Analisou? Não, tá certo. Vamos semear. Porque nós, como os filhos de Deus, nessa geração, nós temos que ter um coração queimando, um coração ardente, fome e sede de Jesus. Cara, buscar Jesus, almoçar Jesus, café da tarde Jesus, almoço, janta, tudo Jesus. Porque, não sei se é só eu que tenho isso, quando você está meditando na palavra, o coração vai queimando, você deseja aprender mais e mais e mais e mais. E aquilo ali, cara, uma hora explode dentro de você. E isso vem para fora. Porque ele mesmo falou que dentro de nós fluirão rios de água viva. E nós, como um rio, vou dar um exemplo aqui. A represa, ela retém água. Vai chovendo, ela vai enchendo. O rio não, o rio ele corre. Ele passa por vários lugares. O rio ele corre. Então assim, ele não retém para si. O rio ele flui. E nós somos assim. Nós aprendemos, depois de aprendermos, aquilo que a gente entendeu, a gente passa para frente. A gente está ensinando. E quanto mais a gente ensina, mais o coração da gente queima em querer aprender mais, em querer fluir mais. Então assim, Deus, ele conta com cada um de nós. Ele espera sim em nós. O Pai, ele tem expectativa. Cara, às vezes eu deixo uma coisa acontecer, assim, às vezes eu deixo algo cair perto do Miguel, só para ver qual que vai ser a reação dele. Fala assim, vamos ver se ele vai pegar. Aí caiu, eu finjo que não vi. Aqui, papai, caiu. Cara, às vezes Cristo, ele nos dá essa oportunidade. Às vezes chega alguém, não, cara, eu estou tão desanimado, tal, está acontecendo isso comigo. E Deus te dando uma oportunidade ali para você ministrar na vida dele. Para você, cara, jorrar a vida nele. Mais uma vez, esses dias, semana passada, eu embarquei um rapaz lá no centro e trouxe aqui no Floramar. E aí, tipo, cara, é muito incrível. Eu acho que isso não só acontece comigo, não. Sabe quando a pessoa olha para você e fala, você é cristão? Você não fala nada, cara. A pessoa já, você é cristão? Sou. Você é batista? Eu falei, da Lagoinha. Cara, eu falei, meu Deus, quase que eu falei, isso que te revelou não foi nem carne, nem sangue, mas foi espírito. Cara, foi muito top. Eu falei, sim, não, eu sou da Batista, Lagoinha e tal. Aí ele, cara, eu tô meio desviado porque eu vi muita coisa errada dentro da igreja. Eu sei que a gente não deve olhar para o homem. Eu falei, você desviou? Eu desviei. Eu falei, então, porque você olhou para o homem. Mesmo você sabendo que não era para olhar, por que você olhou? Cara, as pessoas que estão no altar são pessoas levantadas por Deus. Mas o que eu falei? Que elas são pessoas. Elas estão sujeitas a errar. Cara, a gente tem que ter a nossa referência, o nosso modelo é Cristo. Sempre foi Cristo. Olhamos para a cruz. Cara, o que Jesus falou? Aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e me siga. Cara, evangelho é renúncia. Cruz é renúncia. E aí continuei e eu tô assim, cara, mas assim, por que você parou? Ah, não, cara, eu fiquei meio apagado, sabe? Foi, ainda bem que você falou meio apagado, porque eu acredito que existe no seu coração uma brasa. E o Espírito Santo vem, sopra. Cara, você vai incendiar. Porque, cara, a gente foi chamado para isso. A gente foi chamado, Deus, ele toca em nós, para que eu e você tenhamos capacidade de tocar pessoas. Por que a gente passa certa situação? Não, mas ser cristão é difícil. Ser filho de Deus é difícil. A gente passa por tanta situação. Cara, Deus, ele só te coloca em situações que irá criar em você uma expectativa, que essa expectativa irá gerar em você algo. Ok, você passou por aquilo, você venceu, hoje você tem autoridade de falar sobre o assunto, porque você venceu.
É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa, a pessoa acabou de perder um filho. Não, eu estou triste, perdi meu filho, eu sei como é. Não, eu não sei, eu não perdi meu filho. Não tem como eu saber. Então, existem certas situações que Deus ele nos permite passar para lá na frente a gente ter autoridade para falar sobre aquilo. Para a gente poder curar outras vidas que estão sendo ali feridas naquele momento e a gente já foi curado. Então, a gente sabe que a gente venceu, eles também vão vencer com Cristo. Amém? Então, nós como filhos, nós temos essa obrigação com gozo, com prazer, não é uma obrigação pesada. Por quê? Se nós somos filhos, nós temos que praticar as mesmas obras que o Pai, para que ele cresça. O Evangelho é o seguinte, eu acredito que o Evangelho, lembra, viu gente, o tema é filho. Eu acredito que no Evangelho a gente é assim, né? A pessoa apresenta Jesus, fala, esse Jesus aí é bom, rapaz, esse aí, Jesus é aquele que faz da rocha jorrar água, é aquele que leva o povo para o deserto e faz comer o pão. Aí você fala, mano, esse Jesus aí é de lá, viu? Eu quero ele. Aí você aceita Jesus, agora, aceitei Jesus, reconheci ele. Beleza, aí você começa a caminhar, cara, você vai ver que o negócio começa a apertar, o sapato começa a apertar, começa a ter pedra no sapato, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É o que eu falei, Jesus ele nos permite passar certas coisas para que tenhamos autoridade para falar a respeito daquilo. Quando a gente entra no Evangelho, a gente é menino. Vou te mostrar na palavra, hoje é culto da palavra. Vamos lá, eu esqueci aqui de anotar aqui. Se eu não me engano, isso aqui é Pedro, que fala assim, se você souber, põe aí no telão, ô Sara, acho que é você que está controlando aí. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem... Não, calma, vamos voltar. É 1 Pedro 2:2. Desejai o puro leite espiritual, como criança recém-nascido, a fim de crescer por intermédio desse alimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Vou ler de novo. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidos, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Ok, aceitei Jesus? Lembra, filho? A gente, quando o filho nasce, tá ali o meu mais novinho. Amanhã faz 7 meses, tá voando, glória a Deus. 7, 8, né, mozão? Ela olhou de lado ali, eu falei, eu errei. 8 meses. Cara, eu lembro no dia que nasceu, ele não nasceu chorando, não. Assim que nasceu, ele olhou pra mim e riu. Eu falei, uai, meu, você também acha um cara de palhaço? Mas beleza. Ele riu pra mim, eu falei, bem-vindo, meu filho, Jesus te abençoe, seja bem-vindo ao mundo meio doido, mas você vai estar aqui com nós aqui. Cara, pegou, tirou ele, colocou na mãe. Ele ficou mamando 1 hora. O cara acabou de nascer, mano, ele já nasce sabendo mamar. Como é que ele sabe que tem que mamar? Mas mamou, beleza. Aí mamou, ficou ali 1 hora enchendo a barriguinha, depois tirou ele do peito para fazer esse procedimento, pesar, dar uma vacina lá, uns trem esquisitos, mas amém. Nós também somos assim, na caminhada espiritual. A gente vem, conhece a Jesus, toma o leite e vai saciando. Aquele leite vai sustentando a gente, né, cara? Até assim, uma certa idade ali, uns 7 meses. O Miguel mamou acho que até 2 anos, né, amor? Até 2 anos. É? Então tá bom. Até 2 anos. Mas tem hora, cara, que o seu organismo vai te pedir algo mais sólido. Aquele leite não vai te sustentar mais. Então é isso. Toda vez que a gente entra no Evangelho, a gente aprende o básico e ok. Aí aqui, se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que fala assim, esse aqui que eu não coloquei. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Cara, isso é muito top. Imagina, você entra no Evangelho, você é ensinado, você é exortado, te ensino o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus.
o que é certo e o que é errado. Cara, você aprendeu. Ali você é criança. A criança a gente ensina, olha, filho, não pode fazer isso, senão vai quebrar, não pode pegar o copo, senão vai quebrar. Gente, o Miguel, ele quebrou um Malbec, cara, eu usei ele 5 vezes. Ele não deixou o Malbec cair e não quebrou? R$ 150 um perfume, cara. Eu falei assim, o que o papai falou? Eu tinha acabado de falar com ele, Miguel, não brinca com perfume. Não brinca, não pode. Cara, foi eu virar as costas, caiu e quebrou. Só senti o cheiro, falei, misericórdia. Mas ok. Então, isso é passado. No Evangelho, no início, nós aprendemos o que é certo e o que é errado, o que desagrada a Deus, o que agrada a Deus. Porém, Ele nos ensina de talvez maneira errada. É o que eu falei aqui, da religião. Cara, alguém aqui já teve medo de Deus num certo tempo? Eu já tive. Sério, eu tinha medo de Deus, cara. Eu falava, não tem medo de ninguém não, tem medo só de Deus. É o único que a gente tem que ter medo. Porque apresentaram um Jesus, um Deus para mim, rude, ruim, vingador. Eu falei, mano, misericórdia. Mas depois eu aprendi que não era isso, na palavra. Falei, não, cara, que isso? Jesus é amor, cara, igual esse aqui, não vai existir nunca. Aí a gente passa para a fase da adolescência. Sabendo que é errado, a gente meio que emburra assim, é rapidinho. Ninguém vai ver, não. E ele tá lá, tá vendo. Por quê? A gente, como ser humano, a gente tem uma certa dificuldade de obedecer. O Valdir estava mexendo no muro lá em casa, lá, rebocando. Mas pensa no homem que passou raiva. Toda hora eu perguntava ele o negócio. Tô esperando, sei lá, para pintar, viu? Toda hora ele passava raiva. Ô, Valdir, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Tal, assim, assado. Não, Daniel, não é assim não. Beleza. Aí depois passava, eu perguntava de novo. Cara, porque aquilo que a gente vê que é novo, a gente quer saber. A gente quer aprender. Na palavra é a mesma coisa. A gente vai vendo aquele Jesus bom, aquele Jesus abençoador, aquele Jesus que é excelente. A gente quer mais dele, a gente quer se alimentar mais e mais dele. Então isso gera em nós esse desejo e ao mesmo tempo, depois que a gente aprende o que é certo e o que é errado, às vezes a gente pratica algo errado. Como? Mas pratica. Jesus, eu separei em 4 tópicos. O bom pai requer de nós maturidade. Vou ler aqui, gente. Na Bíblia, a maturidade está associada à doutrina da santificação. A santificação é aquela doutrina que fala da transformação de nossas vidas, de uma nova mentalidade ligada a Cristo e à vontade de Deus. Trata-se da ideia de nos negarmos a nós mesmos. E isso é altamente contradutivo e vai na contramão da ideia de controle que o mundo sugere para a maturidade. Tomarmos nossa cruz e crucificarmos este mundo com Cristo está ligada ao abandono do pecado, a mortificarmos os efeitos do corpo, a renúncia dos vícios e hábitos ruins, dos traços da nossa personalidade que nos arrastam para pensamentos e prática das nossas velha natureza. A maturidade cristã está associada à ideia de crescimento espiritual ou crescimento nas coisas da fé. A fome de Deus ao desejo de desfrutar de mais comunhão com Deus. Está ligada em andar no Espírito, a viver no Espírito, a cogitar das coisas do Espírito, a adorar em Espírito e em verdade, a produzir o fruto do Espírito. Está ligada ao desejo do crescimento e desenvolvimento, tanto no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como na obediência. Ok, maturidade. Deu para entender aí, não deu, gente?
Amém. Então, ele requer de nós maturidade. Por quê? Eu acredito, né? Quando o Miguel crescer, ele tiver uma certa idade e habilitação, eu vou falar assim, ô filho, pega o carro ali, vai ali no depósito ali e compra uma torneira ali para mim. Por que eu vou soltar um carro na mão dele recém-habilitado? Porque ele foi qualificado para aquilo e eu, como meu filho, eu vejo que ele tem maturidade para conduzir o veículo. Cristo também é assim. No reino de Deus, ele deseja nos entregar serviços, ele nos deseja nos entregar coisas para podermos fazer e desfrutar. Então, ou seja, Deus ele coloca uma responsabilidade. Olha, vai no ministério de dança. Olha, o Valdir, leva a palavra lá para aquele casal. Deus ele vai confiando em nós as coisas do reino. Porque nós somos filhos maduros. Nós somos filhos responsáveis. E uma coisa aqui também, que eu quero trazer para nós nessa noite, é que a gente tem que entender e reconhecer que somos filhos. Por quê? Se a gente não entender que somos filhos de Deus e que estamos nele e ele em nós, cara, a gente nunca vai sair do nível de criança. Por quê? A gente, ou menos eu, né? Eu tinha muita mentalidade de só pedir Deus as coisas. Só pedir. Aí eu tô assim, algo de errado não tá certo. Aí, ok, orava, pedia. E eu entendi assim, o Espírito Santo veio, falou assim, ô meu amigo, você é filho? Eu tô assim, é lógico que eu sou filho. Então haja como filho, ora como filho, anda como filho, desfruta como filho. Eu fiquei naquilo na cabeça. Gálatas 4, verso 1. Projeta aí para nós, Sara, por favor. Gálatas 4, 1 diz assim: ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Gálatas 4, verso 1. Pensa, cara, um cara cheio de apartamento, cheio de casa, cheio de sítio, eu morro. Automaticamente vai para quem? Depois da minha esposa? Para os meus filhos, correto? Se o herdeiro, ele é menino, ele não vai saber administrar, ou vai? Não vai. Então, ou seja, ele tem que ter uma certa maturidade, talvez fazer uma faculdade de administração, se aprofundar para poder conduzir aquilo que ficou para ele como herança. Porque senão ele vai fritar tudo, igual o filho pródigo, me dá minha herança aí que eu estou saindo vazado. Fritou tudo. Então, ou seja, o Senhor, ele deseja de nós que nós sejamos maduros e deixamos de ser menino na fé. Por quê? Se a gente for menino, cara, como que Deus vai confiar algo na nossa mão? Não tem como. Aí a gente vai passando por aqueles processos em que é gerado em nós fé, é gerado em nós maturidade, sabemos ali lidar com a situação, contornar aquela situação e sair vencedores. O que você foi? Provado e aprovado. Aí não, agora sim eu posso confiar isso na sua mão, porque você tem maturidade para conduzir isso. Então o Senhor, ele nos traz isso, ele nos joga isso dentro de nós e espera também de nós. Muitas vezes, cara, no Evangelho, a pessoa tem 50 anos de evangélico, de cristão. De 50 anos, 40, ela passou pedindo muita coisa para Deus. Não que seja errado, viu, gente? Pedir, tem que pedir. O ato de pedir as coisas a Deus, sabe o que significa? Dependência dele. A gente tem que pedir sim ao Senhor. Me dá força, porque por mim eu não consigo. Cara, tem 3 meses que eu e minha esposa saiu do aluguel e foi para nossa casa própria. Eu falava assim, ó, mês que vem eu vou rebocar aquele muro.
E chegava o mês, nada. Mês que vem eu vou rebocar o muro. Chegava o mês, nada. Uma hora, sabe o que a gente fez? Sentou junto lá na sala, sentou no sofá, oramos. Senhor, a gente deseja inaugurar a célula aqui dia 5. Se o Senhor ver graça em nós, assim o Senhor conduzir, nos dê graça. Aí eu te pergunto, o Valdir foi lá fazer o orçamento, eu não tinha 10 reais. Ele foi no sábado, ele começou na segunda. O trem começou a fluir, você não dá a entender. A provisão foi vindo, cara, de uma forma assim, inacreditável. Por quê? A gente pediu, é o que eu falei, não é errado pedir, porque pedir demonstra dependência no Senhor. Então a gente deve pedir, mas deve também tomar esse lugar de posição. O Filho de Deus sabe seu lugar no Pai. Projeta aí para nós, Sara, por favor. Lucas 15, do 25 ao 32. Lucas 15, do 25 ao 32. Isso mesmo. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando do servo, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou um bezerro cevado, porque o recebeu, são e salvo. Mas ele se dignou, não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que era irmão dele, tá? Este teu filho, peraí que eu me perdi aqui. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Cara, isso é muito top. Se você analisar esse texto como filho na caminhada cristã, ó, pra você ver, cara. O cara chega no pai dele e fala assim: ô pai, é o seguinte, não estou agradando aqui muito da fazenda não, tal. Dá a parte da minha herança aí que eu vou sair vazado, vou embora. O pai dele é o meu filho, então tá bom. Você sabe o que esse filho, em outras palavras, falou para o pai dele? Olha, a partir de hoje para mim você morreu, porque você só toma posse da herança depois que seus pais morrem, correto? Ou eu estou errado? Você só toma posse depois que os seus pais morrem. E ele pegou a parte da herança dele, foi para o mundo. Eu acredito que quase todos aqui devem conhecer a parábola do filho pródigo. Cara, ele foi e torrou tudo. Torrou com prostituição, com vícios, tudo que tinha na época, até ele ficar no zero. Aí, cara, o cara comeu com os porcos, é inacreditável, né? Comeu com os porcos. E aí ele falou assim: que isso, cara, quer saber? Meu pai é rico, meu pai tem as condições lá, eu vou chegar nele, vou pedir perdão e para me tratar como um dos servos dele, não precisa de me dar a honra de ser filho não, porque o que eu fiz com ele foi errado, eu vou lá. Aí o pai dele, né, já estava ali esperando, existia uma esperança no pai, de que o filho voltasse para casa um dia. Aí o pai de longe viu: meu filho. Cara, o cara se alegrou de uma tal maneira: não, vamos dar uma festa. O cara matou uns bezerros graúdos lá, pôs para assar, aquelas costelinhas gostosas, assadas. Cara, o cara fez um churrasco top. Aí o irmão dele que estava lá, servindo o pai dele, obedecia o pai dele, não transgredia nenhuma lei, não desobedecia a ele. Aí chega: ô guerreiro, por que está todo mundo ali se alegrando?
Tá tendo essa festa, eu saí daqui, não estava assim. Ô meu amigo, não é, tá certo aquele irmão seu? Pois é, voltou. Aí, não é possível, vou lá conversar com meu pai. Uai pai, que isso? Fulano aí saiu, gastou com meretrizes, fez o que fez, e você tá dando uma festa para ele? Eu há tanto tempo estive aqui com você, e você nunca me deu um bezerro. O que o pai dele falou? Filho, o que é meu é teu. Cara, às vezes no evangelho a gente não tem a maturidade suficiente, o conhecimento suficiente, que a gente é filho. A gente não precisa de muitas das vezes pedir, a gente precisa de desfrutar. Muitas das vezes a gente tem que sair da fila da bênção e entrar na fila da herança. Por quê? Ô Senhor, me abençoa. Cara, Efésios 1:4 fala, né? Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Cara, a partir do momento que você entende isso, você não precisa de chegar ao fulano, põe a mão na minha cabeça que me abençoa. Cara, o próprio Senhor te abençoou. Por quê? Mano, a gente precisa desfrutar. Desfrutar, o que é desfrutar? Estou passando mal. Não, Senhor, em Cristo Jesus eu sou uma pessoa curada, em Cristo Jesus eu sou sarado, em Cristo Jesus eu sou liberto, em Cristo Jesus eu tenho tudo. E, cara, um dos primeiros passos quando você chega no Evangelho, ele fala assim, ó, é crer que eu sou. Crer que eu sou? Como assim? O pastor já pregou isso aqui. Crer que eu sou. Você está precisando da cura? Ele é. Você está precisando da provisão? Ele é. Você está precisando... Cara, ele é. Conversa com ele. Senta com seu pai. Cara, isso aqui eu já fiz. Eu e minha esposa, a gente já fez. A gente era da Getsemane. O Neymar, você lembra dele, né, amor? O Ney, ele falava assim, cara, um dia desse eu peguei uma cadeira, fui lá pro meu quarto, peguei uma cadeira. Aí cheguei, coloquei a cadeira lá no quarto assim. Falei, ô Senhor, Jesus, senta aí, vamos conversar aqui nós dois. Eu sentei na minha cama e comecei a conversar com ele. Eu tô assim, esse cara é meio doido, esse cara não é normal não, tem condição não, hein? Porque a religião me ensinou a fazer tanta coisa para Deus vir, que misericórdia. Cara, é simples, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus que está em secreto, e o Deus que te vê em secreto te revelará em público. Te abençoará em público, Mateus 6,6. Cara, simples. Conversa com seu pai. Tá doendo? Ô pai, não pai, tá acontecendo uma situação assim, sem assado. E assim, cara, eu tô muito chateado. Ele vai te aconselhar. Ele vai falar com você, cara, eu fiz isso, daí que falou, meu, é um trem meio esquisito, é de doido, mas funciona. Então, é isso, evangelho é isso, cara, você tem que entender que Deus é o seu pai, nós somos filhos dele. A partir do momento que eu entendi que eu era filho de Deus, que eu fazia parte do reino, na minha vida mudou. Por quê? Às vezes eu fico ouvindo pessoas falando assim, não, cara, não, ser cristão é difícil demais. Eu tento não pecar, mas eu peco. Eu falo assim, amigo, você está tendo uma visão errada do evangelho. Por quê? Eu falei, cara, para de enxergar Deus como Deus e começa a enxergar como pai. Cara, o seu pai, você tem prazer de ver ele alegre. Você gosta de fazer as coisas que agradam ao seu pai. Cara, você sabe que seu pai não gosta que você faz isso, você vai fazer? Não, não vou não. Então, cara, com Deus é a mesma coisa. Começa a olhar ele como um pai que sua vida vai mudar. Porque muitas das vezes a gente olha Deus como Deus, cara, e o trem fica mais pesado. Mas a partir do momento que a gente entende que nós somos filhos e temos um lugar nele como filho, a gente começa a desfrutar. Do mesmo jeito que quando, principalmente os que moram com a mãe e com o pai ainda, vai pedir um conselho, não mãe, estou querendo fazer isso, assim, assado, não pai, estou precisando disso e disso, o que você acha? Com Deus não é diferente não. Pode perguntar aí, quem vai te responder também. Ô Jesus, não cara, estou na situação aí que eu preciso de decidir, mas eu não quero tomar a decisão errada não. O que o senhor me aconselha? Senta, pega a palavra que ele fala com você.
Pega a palavra, medita nela, que ele vai te responder. Cara, é simples, é muito simples. Nós que complicamos o evangelho. A partir do momento que nós entendermos que somos filhos de Deus e aprendermos a desfrutar o lugar de filho em Deus, a vida da gente muda. Cara, aquela vida cristã pesada já não é pesada. Porque o evangelho não é para ser pesado. Ele mesmo fala, aquele que está sobrecarregado e oprimido, vinde a mim. Vinde a mim. Lançai-vos sobre mim o teu fardo e toma o meu, que é leve, o meu jugo é suave. Cara, o evangelho ele não deve ser peso. O evangelho deve ser leve, simples. Não é difícil ser cristão. Vai na contramão do mundo. Mas nós somos chamados para sermos diferentes, para sermos filhos. E o filho, é o que eu falei no início, o filho faz o que vê o pai fazendo. Aí chega um enfermo na sua casa. Não, cara, tô numa dor de cabeça. Nossa, se fosse meu pai, o que ele ia fazer, cara? Ó, amigo, vem cá te orar para você. Ô, no nome de Jesus, cara, seja curado. Ah, mas será que Deus quer curar? Cara, Deus é a cura. Por que não? Então, a gente tem que ter essa visão e entendermos esse lugar de filho em Cristo. Você entendeu, meu amigo? Acabou. Acabou. Se, ô Valdir, se o seu filho estiver precisando de conversar, você vai impedir ele de chegar no você? Ô Miraldo, se o seu filho estiver precisando de conversar com você, você vai impedir ele de chegar no você? Ora, se vós que sois maus sabe dar boas dádivas, imagina o vosso Pai que está nos céus. Não dará boas coisas? Simples. O Pai deseja nos ouvir. O Pai deseja nos conduzir. O Pai deseja nos ensinar. Simples. Alguém viu alguma dificuldade? Eu não vi. É isso. Que venhamos olhar para o Senhor como o nosso Pai. E também venhamos entender o nosso lugar de filho nele. Que a partir do momento que a gente entende como filho, acabou, cara. A dificuldade de orar acabou. Porque você não vai orar, você vai conversar com seu pai. A diferença, cara, antigamente eu tinha dificuldade para orar. Eu orava 10 minutos, por exemplo, que eu tinha orado 10 horas. Quando eu entendi como pai, entrei, comecei a conversar com ele, cara, 2 horas orando é fichinha. Porque é gostoso você conversar com o pai. Às vezes você costuma tanto conversar com ele, aí eu tinha um hábito quando estava em outra casa, de aluguel, lá tinha 2 quartos. Eu sempre orava no quarto do Miguel. Tinha dia que eu entrava no quarto e só falava assim, ô Senhor, boa noite. Ô Senhor, eu queria te... Eu nem falava agradecer, porque sabe assim, quando ele chega e te dá um abraço assim, você só começa a chorar? Gostoso, né? Cara, é isso. É isso. Às vezes ele quer estar ali com você para te ouvir a sua voz, para te perguntar como é que foi seu dia. Você fala, ô Pai, obrigado, porque hoje o dia foi abençoado. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela saúde do meu pai, pela saúde da minha mãe, pela saúde dos meus filhos. Cara, é um diálogo. Aquela oração que era padrão, aquele negócio ruim, pesado, vira um diálogo. E a gente começa a fluir. Por quê? Deixamos aquele fardo de religião para trás e pegamos o evangelho que é a cruz e seguimos ele. Cara, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai. Então que nessa noite nós venhamos entender isso no nosso coração, que nós somos filhos. Não só entender isso, mas desfrutarmos disso. Amém? Coloque sobre seus pés no nome de Jesus nessa noite. Feche os olhos.